caros alunos, bem-vindos à nossa 8ª aula, Testemunhos de um Tempo, Resiliência, primeira parte. Compreender a pandemia da Covid-19, especificamente nos seus efeitos psicológicos que atingiram populações humanas em todo o mundo. Um terceiro momento possível, numa tentativa de estabelecer marcos subjetivos dos efeitos desta pandemia nas populações humanas, nós podemos dizer que somos todos nós testemunhas de um tempo, quando aquilo que parecia distante ou enterrado na história tornou-se uma experiência concreta que nos atingiu a todos. Nós ouvíamos falar de guerras distantes ou como até hoje nós somos capazes de ter acesso à informação sobre guerras distanciadas de nós, desastres distanciados de nós. No entanto, a pandemia da Covid-19 ela se tornou um fato universalmente potente, capaz de causar efeitos subjetivos nas populações humanas. A pandemia da Covid-19 atingiu todas as pessoas, mas não com a mesma intensidade e não com a mesma importância. Os grupos humanos foram afetados desigualmente. Diferenças culturais, raciais, de classe e de gênero, só para citar alguns aspectos, fazem a experiência da ansiedade e do medo diante da pandemia uma experiência diferenciada. Somos testemunhas de uma experiência histórica de longo alcance, atingindo populações humanas em larga escala. Por isso, nós falamos em pandemia. O vírus não aceita barreiras geográficas e ideológicas. O vírus é um fato biológico e nós, em nossa necessidade de compreendermos a realidade, nós procuramos dar sentido a esta experiência biológica. Nós, humanos, não conseguimos experimentar sensações, fatos, fenômenos, sem atribuir a eles uma significação humana. O fato real, objetivo, que a pandemia da Covid-19 afeta desigualmente as populações, passa necessariamente pela interpretação que cada um de nós faz dessa experiência que nos atinge. É necessário avaliar como cada um de nós está vivenciando esta experiência. Se nós podemos nos isolar, se assistimos as pessoas com condições de permanecer em isolamento, se rompemos o isolamento. Se percebemos quando e como um conjunto de informações contraditórias veiculadas por gestores públicos pode e tem afetado negativamente a urgência de preservar as vidas humanas. As nossas interpretações sobre as medidas necessárias e fundamentais de proteção diante desta ameaça determinam os efeitos que podem trazer benefícios ou malefícios para a nossa experiência cotidiana de buscarmos lidar de maneira adequada e produtiva frente a um cenário de ameaça. Ansiedade e medo dominam as experiências humanas, mas será que também podemos reconhecer outras emoções entrelaçadas em nós? Se a resposta for positiva, quais seriam essas experiências? Quais seriam essas emoções? São sempre negativas ou são também positivas? Ou uma se sobrepõe à outra e estão combinadas em nós? Quando frequentemente não somos capazes de explicar para outra pessoa ou de ter clareza da experiência que nós estamos vivendo frente a essa ameaça. Estamos vivenciando perdas de vidas humanas e estas perdas ficarão guardadas em nossas memórias por gerações seguidas. Nós iremos passar adiante essa informação, produzir relatos sobre esta experiência. Livros de história, livros de ficção, literatura científica, documentários, textos. As próprias redes sociais terão um potencial imenso para fazer registros e transmissões desses fatos, dessas perspectivas, dessas experiências, desses significados sobre as experiências para gerações futuras. As famílias que tiveram
perdas reconstruirão suas trajetórias de vida. Isso é um fato que a história deixa para nós de maneira muito clara e de maneira muito segura. Acidentes, desastres e guerras nunca representaram de maneira total uma potência para destruir a humanidade. Nós sempre fomos capazes de nos reerguer diante do sofrimento e após destruições. Nós somos resilientes, o que significa que somos capazes de retomar a vida após uma agonia psíquica traumática ou em condições adversas. Parte dessa aula e também da próxima aula, eu tenho alguns materiais como referência, mas um deles, muito importante, é esse livro que está aqui ao lado no slide. A Resiliência em Questão, Perspectivas Teóricas, Pesquisa e Intervenção. É provável que este momento seja interpretado como uma experiência que nos esgote e elimine em nós a nossa capacidade de reação, de reorganização e de retomada da vida. Mas este raciocínio é um erro. Por mais arrogante que possa parecer, nós somos capazes de reação e de reorganização individual e coletiva frente a esta adversidade. Como foi dito no slide anterior, as histórias das guerras demonstram claramente que as populações humanas são capazes de enfrentar condições adversas, de sobreviver em situações limite. Em muitos momentos, as populações humanas foram capazes de apresentar respostas, reação e resistência frente às condições limitantes e às violências que elas sofreram diante de fatos e de momentos em que a sua própria sobrevivência e a sobrevivência do seu grupo estava em ameaça. Aos genocídios, como crimes cometidos contra a humanidade, assistimos à capacidade de reação dos povos afetados. Lembremos das violências praticadas contra nações indígenas e imensos contingentes populacionais escravizados do continente africano. Esta afirmação não quer justificar qualquer raciocínio de que somos guerreiros e suportamos a vida, portanto, podemos ser expostos ao sofrimento e tudo isto seria aceitável. A teoria não deve servir para justificar a violência e a injustiça. A teoria serve para compreender nossa capacidade de reação, afirmar nossa capacidade de reação diante do sofrimento e da injustiça em um cenário de vulnerabilidades. Resumindo e fazendo algumas considerações sobre a aula de hoje. O que nós vivemos atualmente pode representar para nós uma grande novidade, de fato é, mas para gerações passadas, experiências que levavam a vivenciar situações limitantes da própria sobrevivência não foram novidades. Esta experiência do nosso momento histórico, do nosso tempo histórico, certamente afetará as gerações futuras. Nós tentamos dar sentido a esta experiência, muitas vezes não percebendo em nós uma capacidade de enfrentamento das ameaças que se apresentam. Alguns de nós podem adoecer frente a este cenário ou podem vir futuramente a desenvolver algum sofrimento após passada a pandemia. Mas o fato é, temos um potencial de reorganização interna e este potencial pode ser acessado. Nós devemos elaborar uma crítica rigorosa sobre o nosso comportamento e interpretação da pandemia da Covid-19. A doença não tem nada de democrática ou de benéfica. Ela traz sofrimento e ameaça. Ela é um fato biológico e a gente também pode acrescentar que é um fato cultural. A Covid-19 expõe desigualdades já existentes e tem aumentado o sofrimento de muitas pessoas. Governos que não reconhecem as fragilidades das populações e não atendem suas demandas de amparo e de proteção, cometem erros graves e devem ser responsabilizados. A Covid, embora seja um fato biológico, ela tem implicações políticas. Ela não deve ser politizada, mas ela deve ser tratada por gestão de política pública.
Ser resiliente significa organizar potenciais de enfrentamento das adversidades, apoiar o outro e conhecer os significados, as sensações, as emoções que nos afetam, nos ajudam a manter o equilíbrio frente às dificuldades.